Palavra aberta. Apesar das críticas, principalmente do agronegócio, o governo mantém a intenção de fazer um novo leilão do arroz. O primeiro foi anulado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, após a suspeita de favorecimento a uma das empresas vencedoras e de indícios de incapacidade técnica e financeira de quem participou do pregão. A suspensão do leilão resultou na demissão do então secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller. O presidente Lula já vinha reclamando do preço do alimento. E com as chuvas no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional, o governo decidiu importar o produto, mesmo diante de questionamentos e argumentos de que não era necessário importar porque haveria arroz suficiente para abastecer o país. O tema tem gerado muitos debates e é a oportunidade de entendermos como funcionam as licitações para a compra de produtos e contratação de serviços pelo poder público. Agora, em 2024, entrou em vigor a nova lei de licitações como o único regramento para compras públicas no país. Além de unificar toda a legislação anteriormente vigente, a nova lei, considerada avançada e moderna, traz maior transparência, eficácia e agilidade para as licitações e para a execução dos contratos. O tema licitação ganhou destaque não só com o leilão do arroz. Ainda no contexto das chuvas no estado gaúcho, autoridades discursaram a favor do que foi chamado de PEC da guerra para socorrer o Rio Grande do Sul. Na prática, seria a redução da burocracia em caso de calamidades públicas. Isso significa autorizar uso de dinheiro público fora das regras de controle fiscal, como ocorreu na pandemia. Outro exemplo está aqui em Minas Gerais. É a concessão da BR-040 de Belo Horizonte a Juiz de Fora, que foi uma novela. Em 2017, a Via 040 anunciou a desistência do contrato. Só no ano passado foi lançado um edital para relicitação. Agora, neste ano, o consórcio liderado pela empresa EPR foi escolhido para assumir a rodovia. Para entender como funcionam as licitações, eu, Kátia Pereira, recebo agora, aqui no Palavra Aberta, a professora da UFMG e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, Cristiana Fortini. Obrigada pela presença, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada, Kátia. E recebo também Pedro Azevedo, que é superintendente de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e também professor de auditoria e controle externo na PUC Minas. Bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Kátia. Começar ouvindo aqui a professora Cristiana Fortini. Professora, a gente trouxe aqui vários assuntos, do noticiário para poder tratar esse assunto licitação. Uma dúvida que surgiu aí nos últimos dias, por exemplo, no caso da compra do arroz. E aí vai ser o momento da senhora explicar para a gente didaticamente como que funciona uma licitação, o que as regras prevêem. Só após o leilão é que é possível descobrir que as empresas vencedoras não têm capacidade técnica e financeira? Não, não é exatamente assim. O que nós temos como regra das licitações hoje? Se nós estamos comprando, buscando o menor preço, nós descrevemos o objeto que pretendemos contratar, seja um serviço, seja uma obra, seja um produto. Incentivamos as empresas a reduzirem constantemente os seus preços através de lances e depois a empresa que é considerada mais bem classificada tem a sua documentação analisada. Essa é uma forma de não precisar analisar a documentação de todas as empresas que acudirem, que comparecerem ao chamado da administração pública. Mas só se considera uma empresa de fato vitoriosa numa licitação quando, além dela ter apresentado a melhor proposta, segundo os critérios que são variados, mas rotineiramente nós costumamos usar menor preço, ela também demonstrar que ela tem todo o rol de documentação necessária. Aí sim, essa empresa é considerada vencedora e a licitação então é, como a gente costuma dizer, homologada. De maneira que não é o fato dela ter o menor preço, por si só, que autoriza que ela venha a se consagrar como vitoriosa, porque há, num segundo momento, a análise documental. Nesse caso aí que a gente viu recente, do leilão do arroz, a senhora pode dizer para a gente onde está o problema?
Eu acho que a questão do arroz, ela tem um pano de fundo, que é um pano de fundo de uma irresignação do agro brasileiro, ou do agro gaúcho, talvez, com o fato da decisão pela importação. Portanto, fazer uma licitação para importar já causou um ruído à medida em que se considera que os nossos próprios fornecedores locais teriam condição de entregar o arroz. Eu acho que esse é o grande problema dessa licitação. Porque do ponto de vista jurídico, a empresa que tem o menor preço, depois ela ser rejeitada porque ela não detém a documentação, é uma coisa absolutamente possível. Então está dentro do previsto, né? Sim, me parece que sim. Agora eu gostaria de ouvir aqui o Pedro Azevedo, como que as fiscalizações atuam nessas licitações? Qual que é a regra geral? As fiscalizações, elas podem atuar tanto previamente à licitação, quanto durante e até de forma posterior. O ideal é que a gente consiga exercer o que nós chamamos de controle externo das aquisições públicas de forma preventiva, de modo a evitar a ocorrência ou de um direcionamento, ou de uma situação de fraude, ou mesmo de um dano ao patrimônio público. Não sendo possível isso, esse controle é exercido de forma concomitante, acompanhando o procedimento licitatório, para verificar se de fato a administração pública, se de fato o município, o Estado, a União, eles têm seguido as regras previstas nas normas de licitação. E, finalmente, caso o órgão de controle não consiga fazer esse acompanhamento previamente ou para e passo ou concomitante à licitação, se exerce o que nós chamamos de controle posterior. Esse controle ele pode ser de duas formas. Ou por meio de uma denúncia apresentada por um cidadão, uma empresa, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas, ou então por meio de auditorias, em que, com base em critérios de risco, de relevância do objeto que está contratando, os tribunais de contas e também o Ministério Público selecionam licitações específicas para verificar se há ou não irregularidades naquele procedimento. Pegando aqui, de novo, esse assunto do Rio Grande do Sul, a gente viu que, num primeiro momento, as autoridades falaram muito na necessidade de uma PEC da guerra, né, como a gente teve na pandemia. Infelizmente, na pandemia, a gente viu também muitos desvios de dinheiro público, né? A gente vê em operações da polícia, a gente sempre acompanha essas notícias de que algo indevido foi praticado. Causa preocupação na sua avaliação quando se fala de menos burocracia ou de facilitar o acesso a um orçamento em situações de calamidade, ou realmente há muita burocracia e é necessário que haja uma flexibilização? Olha, as chamadas cláusulas de escape, principalmente em regras fiscais, elas são plenamente normais e até desejáveis em determinada situação. Porque o que se espera, ao fim e ao cabo, é que a população seja beneficiada por uma atuação do poder público. Então, se em uma situação específica, como uma pandemia ou um desastre climático, como no Rio Grande do Sul, as regras elas vão trazer mais entraves do que soluções para a população, é fundamental que essas regras se adequem à realidade do que se está vivenciando. Então, por exemplo, durante a pandemia tivemos a emenda constitucional apelidada de orçamento de guerra e a lei complementar 173, que flexibilizou tanto regras para aquisições de bens e prestação de serviços, como também limites fiscais. Agora, no Rio Grande do Sul, também temos essa discussão. O fundamental, no meu ponto de vista, não é que nós nos preocupemos com a regra em si, mas sim com o cumprimento dela e com a fiscalização do emprego desses recursos. A regra ela tem o intuito de flexibilizar determinados procedimentos para que a sociedade consiga ser beneficiada de uma forma mais célere. A própria lei de licitações já traz situações dessa natureza, como a chamada dispensa por emergência. Então é algo normal. O que é necessário é um controle sobre essas situações. Sua avaliação, professora, sobre esse aspecto? A gente precisa considerar o seguinte, que a ideia de licitação não é uma ideia brasileira. A gente não está lidando com uma jabuticaba. Os países licitam como regra para contratar. Licitam de modo diferente, mas licitam. E por que licitam? Porque não é possível que se escolha subjetivamente um fornecedor, também como regra geral. Quando nós vivenciamos a situação do Rio Grande do Sul, a gente precisa considerar se aquela regra que foi feita para o cotidiano da vida,
ela vai conseguir resolver um problema que é um problema absolutamente pontual. A catástrofe do Rio Grande do Sul não integra o nosso cotidiano. E aí, de fato, faz sentido, no meu sentir, que a gente considere que mesmo as exceções ao dever de licitar, que já estão na nossa lei, elas precisem ser mais uma vez flexibilizadas. Por quê? Porque haverá necessidade, por exemplo, de determinadas construções, reconstruções, que mesmo sendo feitas de acordo com as exceções que hoje a gente tem, elas não conseguem ser concluídas no prazo fornecido pela lei. Por exemplo, nós podemos contratar sem licitação em situações emergenciais, desde que a gente consiga concluir em um ano aquilo que a gente pretende. Será que nós vamos conseguir reconstruir parte do Rio Grande do Sul, naquilo que diz respeito a órgãos públicos, entidades públicas, no prazo de um ano? O prazo de um ano é factível? Não é, não será. Então, nós vamos precisar de flexibilizar aquilo que já é flexibilizado. Uhum. E aí, eu gostaria de ouvir agora, você, professor, sobre um problema que a gente tem aqui em Minas Gerais, que é a BR-040, né? No trecho de Belo Horizonte a Juiz de Fora, que a Via 040 era responsável, né, pela manutenção e ela desistiu do contrato. Tem problema em editais de licitação, assim, um problema geral e é necessário que haja uma revisão? Concessões, como o caso da 040, são contratos de longo prazo. E o longo prazo, ele tem inserido no próprio contexto um cenário de incerteza sobre como vai se comportar aquela concessão e como se vai comportar o próprio mercado, né? Então, as concessionárias, quando vão as potenciais concessionárias, os interessados na licitação, quando eles vão apresentar suas propostas, eles fazem quase que um exercício de futurologia sobre como vai ser o desempenho do contrato ao longo do tempo. Nem sempre esse desempenho vai se concretizar. Daí o surgimento de institutos como, por exemplo, a relicitação, para tentar acomodar a situação concreta no que se está vivenciando na atualidade. Então, o problema da devolução do contrato, se a gente pode assim falar, ou da relicitação, não é tanto o instituto jurídico em si, mas sim a forma como o procedimento será executado ou será fiscalizado pelos órgãos de controle. Uma pergunta que foi muito... Pois não, professora. Se me permite, Kátia, claro. A gente precisa pensar o seguinte. Quando essas concessões de rodovias foram feitas, como algumas concessões portuárias, aeroportuárias, o cenário brasileiro era um cenário diferente. Uhum. Existia uma perspectiva de crescimento que depois não se consolidou. Então, as empresas apostaram naquilo. E aquela realidade não se deu. Elas, quando querem devolver o contrato, e isso é aceito, a relicitação é isso, é uma devolução amistosa do contrato, e eu parto do pressuposto de que a empresa tem a sua justificativa para não querer mais executar, exatamente porque os números não se consolidaram, por isso eu não vou aplicar penalidades a ela. Então, é um acordo que se faz. É preciso que quem analise esse acordo do ponto de vista do poder público cheque se as alegações da empresa são alegações verídicas. Portanto, não é exatamente um problema. Nós não podemos considerar que é um problema quando as empresas e o poder público chegam à conclusão de que os parâmetros daquela licitação não se fazem verdadeiros mais. Não se trata de um edital que foi falho. É que a aposta, por exemplo, no número de pessoas que usariam a rodovia, se houvesse um crescimento, não se consolidou. A aposta em número de pessoas que usariam o aeroporto não se consolidou. Então é preciso revisitar esse contrato. E, por fim, a solução que se dá é: me devolve, eu vou estudar as bases para esta realidade de agora e vou tornar a licitar. Não necessariamente tem uma falha, é importante que a gente considere isso, porque senão supõe-se que os editais tenham sido mal feitos, e seria até injusto. Pois não. Kátia, e até pegando essa linha da professora Cristiana, isso tem sido até um tema muito, muito salientado pelos órgãos de controle hoje em dia, que justamente pelo fato de não haver uma irregularidade ou de ser apontado um responsável por aquela situação, tem se apostado em soluções negociais, em soluções consensuais para esses problemas, com o intuito de verificar se existe uma possibilidade
de resolver com base no diálogo. O Tribunal de Contas da União tem investido nessas soluções consensuais e os demais tribunais de contas também têm caminhado nesse sentido. Agora, professora, para a gente concluir, a gente está caminhando aqui para as considerações finais. E hoje, o modelo de licitação, ele é o adequado, ele é o ideal, precisa de mudança? Qual que é a sua opinião? Nós temos uma nova lei de licitações, curiosamente. E essa nova lei de licitações, ela não rompeu a lógica que a gente tinha. E qual é a lógica que nós adotamos? É uma lógica absolutamente rigorosa, mais burocrática, como você mesmo disse. Porque se aposta que essa burocracia, por mais que a palavra tenha para nós um sentido mais pejorativo, ela é a maneira através da qual a gente consegue preservar o interesse público. Então, nós não temos tantas capacidades de negociação como talvez a gente gostaria de ter. Mas pensar numa revisão do modelo de licitação agora me parece não fazer muito sentido se a lei se tornou obrigatória exatamente no ano de 2024. E no caso da fiscalização, que é sempre uma tecla, né? Sempre uma abordagem muito lembrada, principalmente quando a gente percebe aí os desvios, né, nas compras públicas. Como que ela pode ser mais eficiente? No meu sentir, a fiscalização mais eficiente é aquela que chega antes do problema ocorrer. Mas, embora a fiscalização chegue antes, não significa que ela vai minar, que ela vai impedir a ação do gestor, a ação do prefeito, do servidor que realiza a licitação. O objetivo do controle não é substituir a vontade do gestor. O objetivo do controle, em linhas gerais, é atuar junto com o gestor para impedir, para prevenir irregularidades. Então, penso que hoje em dia, principalmente baseado na nova lei de licitações, a gente tem um controle com foco eminentemente preventivo, fiscalizações que têm por objetivo evitar a ocorrência de irregularidades. E capacitar o servidor, né? Função do Tribunal de Contas também capacitando os servidores. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui o tema licitação, diante das últimas notícias envolvendo leilão do arroz, PEC da guerra para poder socorrer o estado do Rio Grande do Sul e também os nossos assuntos aqui de Minas Gerais, principalmente as nossas rodovias, entre elas a BR-040. Eu conversei com Pedro Azevedo, que é superintendente de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e também professor de auditoria e controle externo da PUC Minas. Muito obrigada pela presença, até a próxima. Eu que agradeço. E agradeço também pela presença a professora da UFMG, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Cristiana Fortini. Professora, obrigada pela contribuição. Até a próxima. Obrigada, Kátia. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado às 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia.